E aí, pessoal? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom Tudo bem? dia. Deixa eu ver se está gravando. Carol, eu não consegui te responder ontem, mas estou vi suas mensagens. Eu não consegui baixar. Ontem foi um dia super corrido, mas eu já vou baixar e a gente vai subir, tá bom? Bom dia. Para com isso. Oi. Bom dia. Oi, bom dia. Aqui. Bom dia. Tudo Ricardo, bom Oi. dia, gente. Eu vou ficar meio quietinha hoje, porque eu só assisti 2 aulas de Reiki. Agora que eu vou pegar firme, então eu vou ouvir mais do que falar, tá? Tá bom. Não tem problema. Deixa o gato. Tem um cara aqui querendo provocar os gatos. Ai. Bom dia, pessoal. Eu vou só Bom explicar dia. também o que está acontecendo, porque eu também só fiz 2 aulas de Reiki, igual a Nadeja. Nossa, oi, tá maior que você. É maior que eu, tá? Tá gigante. Olha. Nossa. Né? Só a Verônica acho que viu ele, nenê, né? Vocês não chegaram a ver ele, nenezinho? Pequenininho. Eu vi uma gracinha. Era Era do quase. tamanho do Um focinho. doce. Era o tamanho da cabeça dele. Essa É, eu vi, a menor. Verdade. Né? Bem pequenininho. É. Gato. Vai. Yugi. Aí vai lá, ver se tem ração do gato. Ver se tem gato. Aí é o outro, o Linus, que é o amarelo, fica no corredor parado. Só para não deixar ele passar. É a diversão do Linus, parar no corredor e não deixar ele passar. Ele tem Aí, muito ó, para respeito com pelos isso. gatos? Oi? Tem muito respeito pelos gatos? Ah, Por não tem, falar mas o medo? ele tem 8 meses, Verônica. Ele é muito crianção, então a curiosidade é mais alta. Só que, ó, ele não consegue chegar Teimoso. perto. É, ele não consegue. Porque o Linus, vocês vão pra fora. O Linus rosna para ele. O Linus, o Linus, cara pra fora, um pouquinho, vai. Carol, Aya, A Carol, eu ou a minha xará? Aya, vem. Vem, minha tá, vem. Highlanderzinha. Aya, vem. Ai, Vai lá. que bonitinho. E aí, Nadeja, você tá bem? Tô, assim, a ficha tá caindo agora, né? Ontem que fez uma semana terça-feira, aí ontem eu fiquei meio assim, agora que eu tô meio percebendo, sabe? Porque eu tava no piloto automático. Mas tudo bem, a vida é assim, ele tava precisando ir, não dava mais não, ele tava muito debilitado, sabe? E eu também não tava, eu tava no meu limite, porque eu cuidava sozinha dele, né? Eu sou a única adulta da casa para cuidar dele. Minha filha me ajudava muito, mas quem tinha que tomar as decisões, fazer comida, tudo, fazer o soro subcutâneo nele, era eu. Então, foi bom para ele, foi bom para todo mundo, né? Mas eu tô bem, graças a Deus. Tô melhor do que quando eu perdi meus outros cachorros, assim. Já tô mais amadurecida, mais preparada para essas coisas, né? Graças a vocês. Mas presta atenção nesse luto, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem e a gente tá irritado, a gente tá meio ansioso, não sabe por quê. E aí a gente para 5 minutinhos no dia e a gente percebe que a gente tá dentro desse processo ainda. Então, Ah, sim, eu ainda tô vivendo o luto, né? Mas eu ainda tô, assim... Não é que eu não queira olhar de frente, não. É que eu tava muito... Eu já perdi... Eu comecei a ter bicho em casa com 28 anos, eu tô com 50. Então, assim, não tem tanto tempo da minha vida que eu tenho animais, não humanos, sabe? Mas foi tudo muito intenso, porque eles sempre tiveram um momento de perdas familiares para mim. Então, eles supriram muito essas coisas, sabe?
Sim, E o problema é que eu era, não sei se eu ainda sou tanto, assim, muito apegada, mas eu melhorei muito fazendo o curso, sabe? Conversei muito com ele na véspera dele ir, falei para ele ir embora mesmo, falei do fundo do meu coração, sabe? Eu liberei ele. Quem sou eu para liberar? Mas tem gente que não libera, né? Fica querendo. Falei, não, aí eu quero me lembrar dele bem, sabe? Tinha doença renal crônica, ele tinha 9 anos só, mas não deu tempo, mas eu não estou me culpando, não, tá? De conhecer, de saber o porquê direito, porque ele teve. Eu sei que ele era um cachorro muito amável, assim, ele falava com todo mundo, mas ele era muito medroso. Quando ele era nenenzinho, aconteceram algumas coisas com ele, ele já estava comigo, ele quase foi atropelado. Quando eu morei em Porto Alegre, ele foi para uma via lá expressa, quase foi atropelado por um ônibus, sabe? Então ele era um cachorro muito medroso. Isso pode ter influenciado, né? Não sei. E sim, outras sim, coisas mais. Mas já agora passou, não tem problema. sim. É isso. Mas tô bem. Na medida do possível, eu tô bem. Não vou dizer que eu tô ótima, não, mas eu tô bem. Tô com saudade, É. normal, né? Normal, gente. Medita, faz Não vou reiki, dizer que eu tô ótima, porque eu tô mentindo. Nem quero mentir para mim mesma, porque isso vai fazer mal, se né? aplica reiki bastante, viu? Tá. Medita também. Quando você sentir que tá bem, se comunica com ele, se comunica com a consciência espiritual dele, né? E Eu ainda não tentei fazer isso. quando Não tentei você. fazer, mas eu vou ver se eu consigo. Vou até tentar hoje. Faz isso. Amanhã tem com. Amanhã é turma iniciante, né? Não é avançada. Se não, se fazer na turma avançada. A semana que vem mais faz. Quando os últimos meus eu encontrei, né? Eu já me comunicava, encontrei o corpo, eu me comuniquei na hora para saber o que tinha acontecido. E a comunicação aconteceu normal com o meu superior. E, Entendi. foram dois gatos, Loren e Mi. E eles estavam muito bem, tranquilos, sabe? Muito, como a gente vê o eu superior, muito tranquilo, objetivo, sabe? Sem drama, como algo necessário, assim. E eu lembro que uma gatinha me falou o eu superior de uma gata, porque ela já estava desencarnada, né? Numa comunicação, num atendimento. É, E era justamente, a gente atende muito situações, né? Que o animal fez a passagem, a tutora quer se comunicar, e a tutora muitas vezes vem carregada com uma culpa, porque acha que devia ter feito algo diferente, mais, porque estava trabalhando muito naquele período e não deu tanta atenção como achou que tinha que dar. Então, vem muito esse sentimento. E ela estava num luto muito forte, né? E E aí a gatinha falou assim que um dos principais aprendizados nossos, que ela quis dizer, nosso, dela, de todos os seres aqui, é aprender a amar sem apego. Amar sabendo que a qualquer momento aquele ser vai chegar o momento dele seguir, né? Nossa, Seguir mas é muito outra experiência. difícil. Na nossa É, cultura, né, é, ocidental, isso é é. muito difícil. É, Eu falei, como você ama sem se apegar no outro, assim, né? Como que você consegue ter um amor tão consciente, assim, tão, verdade. né? Eu vou aplicar reiki em mim, vou meditar mais, né? Quem quiser, eu lembro que teve um mini documentário, tem um mini documentário muito bonito no Netflix de um cara chamado Ramdas. Não sei se vocês já viram sobre Ramdas. RAM, espaço DASS. Ele era um guru indiano. Ele não era indiano, na verdade. Ele era professor de Harvard. E aí ele e um outro professor, amigos, eles começaram a estudar o LSD e cogumelos. E começaram a formar grupos com os alunos deles. E aí a universidade expulsou eles na época. Hoje, a universidade estuda, né, os efeitos do cogumelo, do LSD, controlados, o que acontece no cérebro, mas eles foram expulsos. E aí ele passou por um processo de meditação, de yoga, e foi conhecer a cultura. E aí ele largou tudo e virou um guru, né? A fala dele é muito bonita. E esse doc são os últimos momentos, são os últimos anos de vida dele. Ele teve um AVC, então ele não mexia uma parte do corpo. Então ele precisava de cuidado. E aí ele fala isso, né? Ele fala que
ele está se preparando para a passagem dele, né? E ele se preparando de uma forma muito tranquila. Você vê ele falando disso e fala, caramba, eu quero ter essa serenidade quando chegar próximo da minha passagem ou da passagem dos outros. Quando vê, de repente, o Linus doente, a gente já começa a ter o luto pré-morte, né? Tá doente, eu já começo a entrar em luto, achando que a momento ele vai fazer a passagem. E ele fala disso, né? Ele tá falando com uma pessoa que tá entrevistando, ele fala que ele não deseja para ninguém, mas uma das melhores coisas que aconteceu para ele foi o AVC, porque ele aprendeu a aceitar a ajuda dos outros, né? E a desfrutar melhor da Nossa. vida. E ele tem uma fala muito, muito interessante, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente, nós com os gatos, nós com os humanos, os relacionamentos, e traduzindo seria mais ou menos algo como nós estamos todos nos ajudando a voltar para casa, seria mais ou menos isso. Pro fazer esse caminho de volta para o espiritual, sabe? Relembrar quem a gente é, e a gente está a todo momento fazendo isso. E vocês têm, então aqui vocês têm um relacionamento diferente com os animais de casa, né? A maior parte dos tutores e tutoras não tem, é um bicho que está sentado aqui na minha frente, é o gato. É ok, outros vão amar demais, como a gente ama, mas não, a maior parte não tem essa percepção ainda que é um ser espiritual ali, né? Que o que a gente está fazendo é ajudar ele, na verdade, não é nem o gato. O gato é só a forma que a gente está se relacionando, mas é ajudar aquele ser. E a qualquer momento os aprendizados deles encerram e eles vão embora, né? Acabou o livro, que era muito legal de ler, e encerrou. É. Encerrou na melhor parte. Você falou, como assim? Acabou a história? E a gente não entende. Eu entendi mais porque eu tenho mais preparo hoje em dia, né? E ele estava doente, porque quando, assim, atropelado, a gente fala, meu Deus! Mas, assim, era a hora, né? Tá na hora. Do mal partir, então... É. E eu parei de me preocupar se ele vai reencarnar comigo, porque eu sei que ele era a reencarnação de um York, do primeiro York, o primeiro cachorro que eu tive, né? Era ele. Eu, sem fazer comunicação desse jeito, eu via, eu olhei para ele, eu vi, eu não sei explicar. Eu vi nos olhos dele, era tipo um holograma, sabe? Eu Sim, vi que ele era o outro. Mas o tempo foi passando, isso não importava mais para mim. Olha que legal. Eu não ficava olhando para ele como se ele fosse o outro. Ele sim. era aquele serzinho agora, ele era o Pedrinho, ele não era mais o Zip. Era o Pedrinho e nada mais me importava. E eu fiquei tão feliz quando eu percebi isso, sabe? Vou Sim. parar que senão eu vou chorar. Desculpa. Tá tudo bem, Nadir. Eu Desculpa. comuniquei com o animal já, que a tutora também queria saber se era a reencarnação de outro, e o animal deu bronca nela, falou, me curte Sim. agora, curte quem eu sou, esquece isso aí, sabe? Então, Aconteceu uma a vez gente às comigo também, vezes Carol. a gente deixa de curtir o que está Claro, acontecendo agora para ficar pensando em coisa que foi legal no passado, mas pode ser muito legal agora também, daqui para frente, é diferente, né? Uma Ele coisa falou pra mim, diferente. ele falou assim, eu sei o que ela quer saber, eu não vou falar, ele falou pra mim. Eu não vou falar Ah, porque ela tá tão preocupada com isso que ela não tá curtindo eu agora. Eu não vou falar se eu sou ele ou não. Eu podia perguntar pra fonte pra saber. Dá pra burlar, né? Mas eu respeitei, eu falei, entendi, não vou, é o que a gente vai falar, né? É isso. Eu quero agora vai fazer, eu quero destravada. fazer, eu quero fazer um encontro. Eu fiz isso 2 vezes. Eu tô querendo muito organizar. Eu queria ter organizado isso no fim de semana passada, mas não consegui fazer com calma, então nem falei nada para vocês. Mas eu quero voltar a fazer um encontro de todos os alunos e alunas dos cursos, de qualquer curso, de quem é aluno ainda, de quem já foi, e sei lá, há 5 anos atrás. Mas eu quero organizar um encontro online, uma vez por mês ou a cada 2 meses, vou pensar ainda, mas para a gente bater um papo. Então, por exemplo, a gente assistiu um filme, essa temática da questão espiritual, né, é muito forte, é novo, é forte, e a ferramenta para a gente descobrir isso é a comunicação intuitiva animal, né? O reiki, antes de eu me comunicar, quando eu fazia reiki, com o ser que está fazendo a passagem, ué, não tá acontecendo reiki, que estranho, mas ele tá precisando. Porque ele vai morrer, por que que o reiki não funciona? Porque ele não tá precisando, porque a morte não é um problema, né? A não ser que Assim, ele não tá conseguindo fazer a passagem.
como acontece, né? Ele não consegue, ele tá apegado, o tutor não quer que ele vá, e aí é difícil o reiki vai ajudar nesse momento, mas o reiki vai ajudar ele e a família a soltar esses laços, né? Essas amarras. E aí eu fazia reiki pro ser que fez a passagem e não sentia quase nada acontecendo, eu sentia só um amor, talvez. Né? Então a comunicação vem para mostrar que tá tudo bem, eles não estão precisando de reiki, né? Você vai se comunicar, muitas vezes você recebe mais amor dele do que você fazendo qualquer coisa com ele, né? E então eu tô pensando da gente fazer um encontro, talvez daqui 1 ou 2 semanas, para dar tempo de organizar, chamar todo mundo. A gente assistir, eu pensei em, tem momentos que a gente vai assistir um filme, tem momentos que a gente vai ler um livro. Como vai estar mais próximo, pedir para ler livro nem sempre dá tempo. Então, eu pensei da gente assistir ou Quatro Vidas de um Cachorro ou Juntos para Sempre, um dos dois filmes, tá? É que o Quatro Vidas de Cachorro, o Juntos para Sempre eu acho dá para pegar mais, porque mostra outros tutores com ele. Quatro Vidas de um Cachorro é o início, né? Então eu não sei exatamente qual. E a gente conversar sobre o filme nesse encontro. Então a gente ter uma tarefa e falar sobre aquela tarefa nesse encontro, né? Então pode ser isso, pode ser um livro, sei lá, a gente pode pegar um livro da Penelope Smith que está em inglês e ler o Animal Spirit, ou a gente pode pegar um outro livro, tem os da esqueci, Conversando com Cães, Conversando com Gatos, que está em português, então a gente pode ler e conversar dos casos. A gente pode conversar de casos de atendimento, né? E entender, putz, quais são provavelmente as dificuldades daquela família, as crenças daquele tutor, como se conecta com os animais. Então, a gente fazer esses encontros e fazer esses bate-papos que não são abertos, né? Eu faço muita coisa aberta, mas eu quero fazer alguma coisa para vocês. Vocês acham que vai ser bacana fazer isso? Eu vou Ah. adorar. Eu tô vendo se eu consigo fazer de noite. De noite, para mim, geralmente é mais incerto, né? Rotina com criança pequena e tudo mais. Então, e aí, se eu fizer a live de noite, às vezes é bem no horário que o Lotus vai dormir, né? Então, complica. Para mim, funciona às vezes mais de manhã, só que de manhã não é todo mundo que consegue também. E de noite, o pessoal de Portugal também não consegue. Então, fica meio que essa. Mas uma coisa que eu já descobri é, quando a gente dá muita opção de dia, de horário. Então, quem pode de noite, quem pode de manhã, e aí no final dá na mesma. Você faz de manhã, vem aquela quantidade de pessoas. Você faz de noite, vem aquela quantidade de pessoas. E aí, quem falou que só podia de noite, tem imprevisto, não pode. Quem só podia de manhã, depois não pode. Aí, na data que é marcada, aquela não pode. Então, um aprendizado para vocês. Quando forem marcar dias, horários, conversa com todo mundo, mas no final não vai fazer muita diferença. Tá? Mas vamos lá, então. Muito bem, Nadija, qualquer coisa, pede socorro lá pro grupo, como tá fazendo, tá? Ah, gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Nossa, se não tivesse vocês, teria sido muito mais difícil. Foi muito mais tranquilo para mim. Pessoal, dúvidas de reiki, né? A Kate falou que não tinha nada no grupo, né? Tá tudo bem? Ah, eu quero falar uma coisa. A gente tá com um formato novo há mais ou menos um mês, né? Do curso de reiki. O curso de reiki, ele tem um valor novo, né? Por que que ele tem um valor novo? Quem for ver, vai ver que ele não é mais 1.197, ele é 1.497 o curso. Porque agora, junto com o Reiki Animal, tem o Reiki 1 e 2, tá? Então, de repente, E o que que vai acontecer agora no Reiki Animal? A pessoa se inscreve pro Reiki Animal, qual que é o pré-requisito? Ter Reiki. Então, tem muita gente que não tem Reiki, tá no Reiki Animal, mas não tem Reiki. E dessa vez a gente tem uma professora que vai fazer o Reiki 1 e 2. Vamos ver se vocês descobrem quem é. Se ela sorrir, vocês descobrem quem é. Ali, ó, o sorrisão dela. Não é a Verônica. Eu sei, acho que eu sei. Eu tô Verônica vendo aí sabe. um olhar. A Carol é professora de Reiki 1 e 2, depois a gente vai estruturar o 3, Carol. Mas ela é professora do Reiki 1 e 2, né? E então hoje, quem entrar vai ter a formação do Reiki 2 com a Carol. Quem tá no Reiki Animal e fala, eu quero fazer o curso de Reiki, eu tô procurando na minha cidade, procurando online o Reiki 2,
tem essa possibilidade, dá para falar com a gente, faz a diferença do curso só, e aí recebe 1 e 2 com a Carol. Formato videoaula, né, Carol? Com as datas no mês para fazer as iniciações e as datas no mês para ela tirar dúvida também, como a gente faz aqui, nesse mesmo formato. Então, muito feliz, Carol, que já está tudo gravado, inclusive. É só agora subir na É, plataforma. que foi outro desafio, né? De autoconhecimento e tudo, porque novidade para mim, né? Ah, Porque eu falo até facilmente assim com pessoas e até na live, mas vídeo é diferente porque você fica se olhando, é muito estranho. E, ah, e você sabe o que você tem que falar, só que, sei lá, enrosca. trava. Mas, é, mas foi um desafio e aí vamos ver. A ideia é melhorar, né? Depois, mais para frente. É, mas tá ótimo. É que quando a gente Ah, começa, eu lembro quando eu comecei a gravar, eu gravava e eu editava, fazia tudo. E aí eu achava, várias vezes, eu achava que tava horrível. Assim, falei, não, tá horrível, horrível. E aí, com a cara e a coragem, eu jogava no YouTube mesmo e as pessoas gostavam, né? é, Então, é é que isso. não Eu fica, sempre parece que não achava, minha fica voz tá natural, né? ruim, ou o que eu falei foi ruim, devia ter falado diferente. A gente vai sempre É, achar coisa ruim quando é a gente que faz. é verdade. Mas tá muito bom. Tá bom? Então, depois eu vou anunciar no grupo isso. A gente vai mandar um e-mail também, quem quiser fazer com a Carol. Muito bem. Se não tem dúvidas, vamos fazer prática? Ah, eu coloquei no grupo ontem e eu vi algumas pessoas, né? Deixa eu pegar aqui. Que tiveram uma experiência muito legal. Só a Célia e a Diana que não. Mas uma experiência muito legal com o Reiki. Aí a Verônica, que tá aqui, a Roseli, que tá aqui. Alguém quer comentar essa experiência com o Reiki, assim? Como é que foi? O que que vocês... Ou então depois ou depois se quiser, comenta. Mas o que que eu quero ver com vocês? A gente começar a ter, assim como a gente está fazendo com a comunicação, uma documentação, registros da nossa experiência com o Reiki. Então, quando vocês fizerem algo, um Reiki que foi muito legal, seja no seu, sei lá, o Linus estava super estressado, aí eu fiz Reiki querendo bater nos cachorros, tava chatão. Aí eu fiz Reiki nele, melhorou. O, o encantado tava com dor, eu fiz Reiki nele, melhorou. Aí, sei lá, o cachorrinho da Carol não estava bem, colocou no grupo, fiz Reiki, e a Carol falou, nossa, ele melhorou, tá super bem agora. Então, quando a gente tiver esse tipo de experiência legal, é legal a gente documentar, a gente coloca na internet, eu acho super importante. Então, quando acontecer isso, grava um vídeo, grava, que nem assim, pega ele na horizontal ou ele de pé, e grava falando o que que aconteceu, né? Falar, eu sou o Ricardo Garé, eu fiz Reiki, o Linus estava assim, e eu fiz Reiki nele e aconteceu isso. Porque a gente sabe que funciona, mas as pessoas têm dúvidas se funciona ou não. Independente se a Ricardo, pessoa vai fazer o curso comigo ou não, que ela faça com outra pessoa, mas que ela faça o reiki, que ela faça a comunicação, tá? E aí esses depoimentos são muito importantes, tá? Ricardo, a primeira experiência que eu tive com o Reiki foi com o meu gato, Diego, mas não fui eu que fiz, foi Uhum. uma amiga que fez. Ele tinha engolido uma fita de um brinquedo. 2 metros de fita ele comeu. É super perigoso para gato. Então, e ela fez o reiki, ela falou para mim, olha, ainda eu levei ele no veterinário, ele examinou, aí ela fez o reiki, ela falou, olha, vai sair nas fezes. Dali 2 dias saiu a fita. E em outro episódio também que ele estava vomitando, vomitou o dia inteiro, assim, a noite inteira, né, acordei, também levei no veterinário, ele medicou, mas ela fez o reiki também, ele melhorou também. Tá, que bom. Mas eu estou aprendendo ainda o reiki, ainda fiz o nível 1 e o nível 2 agora esse mês passado aqui, com uma amiga, que é mestre, e as suas aulas eu assisti algumas, mas eu estou insegura ainda com o reiki, não tenho muita noção. Não, tudo bem. Faz a melhor forma, igual quando fez a comunicação.
é praticar. Roseli, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai se sentir confortável com aquilo e vai ser automático, né? E a hora que começar a ser automático, igual a comunicação, é a hora que você começa a perceber mais coisas acontecendo, né? No começo você está preocupada em fazer certo. Depois, quando você está acostumada, aí você percebe o que está acontecendo, que não dava antes, porque sua mente estava ocupada em estar preocupada se vai fazer certo ou não, Tá né? certo. Certo? Muito bem. Henrique, eu acho, pelo menos para mim, o reiki é muito mais simples que qualquer outra terapia, assim, É. sabe? Que a comunicação, que o Theta Healing, que qualquer uma, eu acho, é muito mais simples, muito mais fácil, né? E flui mais fácil, assim. Até porque eu, pelo menos, eu posso estar ouvindo música, pode ter barulho, eu consigo aplicar reiki tranquilamente. A comunicação já precisa de uma Ah, certa, um foco maior, né? Você precisa de uma preparação maior, assim. ah. Então, o reiki, depois que você solta, né? Que você para de pensar tanto assim, né? No que fazer, como fazer, no ponto a ponto, vai que vai, né? Por isso que é lindo, né? Ele funciona muito e é muito simples. Eu acho que, para mim, o que é mais bonito nele é que ele é simples, assim. Ele é É. simples, ele é muito acessível e, Uhum. É. e ele age em todos os aspectos. Ele age no aspecto espiritual, que é o que a gente conversou no começo, né? Nesse ser. No aspecto mental, emocional, físico, putz, ele age em tudo, assim. Quanto mais centrado você tiver, mais forte ele é, mas é o que você falou, assim, se putz, o ambiente não tá tranquilo, ele pode não, você pode não estar conseguindo passar 100% ele, mas ele vai funcionar, em algum nível, de alguma forma ele vai funcionar também, né? É, Então, uma emergência, né? Quando a Verônica estava aqui em casa, um marimbondo picou o Giló, né? Picou o Giló, e aí a gente já pôs um remedinho, deu um remedinho e já aplicamos reiki, nem inchou, né, Verônica? Nem sim. inchou, sabe? Então, você pode estar lá no meio do barulho, você fica nervoso, mas você vai lá e consegue fazer, né? Então, por isso que é legal, que é simples e efetivo, né? Você consegue, no meio do caos, fazer, E você aplicar o reiki. consegue fazer em você, né? O reiki. É. Então, ele é uma E em prática qualquer lugar, né? com você. Em qualquer lugar. Andando na rua, fazendo qualquer coisa, você consegue, Ah, né? O reiki. O reiki é simples mesmo. ah. Muito bem, muito bem. Vamos fazer prática, então? Vamos fazer prática entre vocês. Eu falei com o meu contato que tinha na, na Catland para ver gatos para vocês fazerem, mas ela não está mais na Catland. Então eu vou falar com a presidente, que é a Perla, presidenta, que é a Perla. E aí eu queria trazer para cá, mas não deu. Então eu vou ver quais gatos precisam de receber reiki e vou colocar no grupo para vocês fazerem reiki, tá bom? Então aqui, vamos fazer reiki entre vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Quem vai poder fazer o reiki? Quem não faz reiki não vai conseguir É, fazer. Eu não sei se é eu estou uma, preparada para fazer, se eu vou Tá, saber fazer. tá, faz e sente. Tá bom, Tá. né? Eu também não sei se eu vou conseguir fazer. Mas você fez o reiki 1 e 2, não fez, Roseli? Fiz. Experimenta, faz da sua forma. Durante o curso eu falo várias formas de fazer, várias formas diferentes. No começo ele fica meio mental, fala, ai, vou fazer assim, vou fazer assim. Depois ele vai virar muito intuitivo, vai dar uma vontade de fazer de uma determinada forma, né? Que pode ser que você saiba ou não, era a melhor forma. É, até para experimentar, né? O que tá falhando, né? Para saber o que precisa melhorar, onde que não tá legal. Isso. e Então, só posso falar uma coisinha? pode sim. Bom dia, gente. É porque é a primeira vez que eu estou conseguindo participar, né, da live, porque eu estou de férias, aí eu consegui participar. E aí eu já trabalhei com reiki em humanos, né?
estou fazendo curso de comunicação e o Reiki. Então, já assisti algumas aulas, estou praticando a minha gata, na cachorrinha, e alguns outros animais. Né? Mas eu não sei como é essa prática que você está falando. Eu poderia fazer, sim, agora, só precisa saber como é que é. Agora eu tenho disponibilidade, hoje eu estou de férias, então está tudo tranquilo. Tá. Mas só para entender. Vai ser simples, vai ser, por exemplo, você vai fazer reiki no cachorro da Verônica e Verônica no seu animal, por exemplo. Aí Sim. a gente vai dar um tempo para vocês fazerem, 10, 15, 20 minutos. Eu vou colocar vocês numa salinha separada, dupla, e vocês vão compartilhar como é que foi o reiki uma com a outra. Uhum. E aí volta, Ok. ver se tem alguma dúvida. Normalmente, as dúvidas, os encontros de reiki, eles terminam bem mais cedo, né? 9 e pouquinho tá terminando, 9 e pouco, porque as dúvidas são menos. É diferente do comunicação, que a gente tira bastante dúvidas, né? Então, é isso, Jussara, Tá. tá? Então, quem sabe fazer reiki e for fazer a prática, levanta a mão, física ou virtual, ali em reações, como a Vivian fez, e levanta a mãozinha. Laura, Posso. Nadir já vai fazer, né? Que falou. Laura e Liliane vão fazer também? Ricardo, nem sei se eu devo fazer, porque eu não sei fazer em Ah, animal. mas você sabe fazer o reiki. Sei, porque eu sou iniciada, sim. Então você consegue fazer sim. É como a Carol falou. O reiki não tem como não dar certo. Ele pode não ser o melhor que poderia acontecer. Porque a gente não tá Aham. bem, porque o barulho tá me distraindo, porque eu não sei exatamente como fazer, mas alguma coisa vai acontecer, tá? Tá, Na dúvida, Na dúvida, você pode simplesmente entregar o reiki para ele sem pensar em posições nenhuma. tá. No Aquela curso eu falo técnica do das joelho. posições, eu falo por que ele se afasta, o que fazer com ele se afasta, eu falo de entregar. Eu gosto de uma prática, gosto bastante. Ah, já sei que a gente pode fazer, já vou falar como vocês podem fazer. A do joelho pode ser também, A do você joelho. coloca aqui ao outro. Eu faço isso com a minha filha, muito com a minha filha, né? Porque às vezes, a Uhum. hora que eu consigo fazer reiki é a hora que ela dorme. Minha filha fala que ela sente muito calor quando eu vou fazer reiki, então ela não gosta que eu faça reiki por causa disso, né? Claro, também tem a filha e o filho da pessoa geralmente não gosta de fazer, então ela não quer saber de meditação, não quer saber de reiki, não... É a Mariana que quer correr o dia inteiro e parar para receber reiki e nem pensar. Então, às vezes eu faço na hora que eu vou que ela vai dormir ou hora que eu vou dormir. E aí, se eu fizer posição por posição nela, eu durmo também, porque eu já tô cansado, né? Então, eu faço muitas vezes no joelho, colocando as 4 posições da cabeça dela, da frente, do corpo e das costas. Com o cachorro, o gato, é a mesma coisa. Mas vamos fazer de uma outra forma, uma forma que eu gosto bastante de fazer reiki, tá? Meio como um flow, assim, de deixar fluir. Laura, você falou que não vai poder fazer, né? Eu tô no trabalho, só tô Ah, terminando de tomar café para entrar, eu trabalho no hospital, então hoje eu não vou poder, infelizmente, adorar, tá bom. Não tem... tá? hospital humano ou veterinário? É humano. Ah, tá bom, tá bom. Ah, que hospital que é que você trabalha? Eu trabalho no pronto-socorro, no HPS, aqui em Porto Alegre. Ah, tá, tá. Depois eu vou falar para vocês se apresentarem de novo, né? Porque de repente tem alguém de Porto Alegre, precisa para o pronto-socorro, vai onde tem alguém que conhece, né? Melhor. Certo. Tá bom, Laura. Então, Laura não Tá. pode. Liliane vai ter que sair daqui a pouco, não vai conseguir praticar. Então, a gente ficou com a Vivian, não tem, né, Vivian? Verônica, Maria Carolina, Jussara, Roseli e Nadeja. É meio que a Jussara, que tá mais nova, se não me engano, né, Jussara? Agora, Acho que Jussara, sim. Vivian, Verônica, Carol, Roseli e a Nadeja. A Nadeja chegou há menos tempo, mas é super participativa também. Menos tempo não, já faz um tempinho. É que a Vivi e a Vivi, a Verônica, a Carol e a Roseli é grupinho antigo, assim, elas, né? Então, é o fundo da classe, assim, são bagunceiras. A gente está em todas. Todas. E a Nadir já chegou chegando também, já tá entrando no grupo.
Então, Jussara, deixa eu ver como a gente vai fazer. Pode ser Vivian com Roseli. Marquem a dupla aí. Eu vou anotar também, senão eu vou esquecer. Vivian... Oh, meu Deus, Precisa de Reiki. um bichinho, você sabe, né, Ricardo? Sim. Mas você vai fazer na Vivian, no da Roseli. Tá bom? Roseli, você vai passar para Vivian lá no grupo. Se quiser colocar, pode colocar. Aí... Jussara, você tem cães, gatos, quantos? Como é que é? Eu tenho uma gatinha, Só uma que é aqui gatinha. do meu lado. Tá. Então você vai fazer Que tá até com... precisando mesmo. Se alguém Tá. precisar, eu tenho 2 ainda aqui, tá? Ah, Ainda. ótimo. Tá. Então você, Jussara e Carolina. Carolina. Aí vai ser Nadija. Nadija, já vou te falar, calma aí. Né? Nadija e Verônica, né? E Verônica. Verônica. E aí, Nadija, você vai passar um para Verônica, mas você vai passar um para Vivian também. Tá. Aí assim deu certo. Uma gatinha e uma cachorrinha. Tá. Bom, escolhe quem você quer e vamos colocar lá no grupo no Telegram a foto, o nome de quem é, desse cachorro gato e para quem é. Então vai lá, Vivian, esse é o fulano. Ô, Roseli, Ricardo, eu não é- entendi. A Vivian tem animalzinho para eu fazer Não, a Vivian não tem. Ela vai fazer no seu. e eu vou fazer com. Ai, calma aí. Aqui vai fazer. Eu sempre falo, Eu vou fazer toda hora eu confundo. Nadija, você vai passar para Roseli, desculpa. Ah, peraí. Ih, Roseli de novo, peraí. Ah, não tem como ser dupla nova. Vai sempre cair com você. Porque lá na Alcateia eu estava fazendo com o Pedrinho também. Então peraí. Então eu vou fazer para Roseli. Não, Não? você vai É. passar o seu para mim. Nadija, faço você vai fazer. Vivian. Nadija, você vai fazer no da Verônica. Você vai fazer reiki no da Verônica. Ah, tá. Só que como a Roseli, a Vivian não tem a Roseli, a dupla da Vivian, para ela não ficar sem ninguém para fazer, você vai passar o segundo para a Roseli. A Roseli vai fazer no seu. Ou seja, Peraí, a gente, eu tenho déficit de atenção. Eu vou fazer para quem? Não, gente, é verdade. Minha vida é um inferno. Olha, eu não posso tomar Ritalina. Nadesha, você tem que passar um para mim. Você vai passar um para Verônica. Você tem que passar um para mim E outro para mim. outro para Roseli. Isso. Tá. Assim. Tá. Mas a sua dupla sou eu. Logo a gente vai para essa linha, você e eu. Isso. A Roseli não. A Roseli não. Você vai passar um para Verônica e um para Roseli. Isso. Quem vai fazer? E você vai fazer em quem? Em quem você vai fazer? No da Verônica. Tá. Tá bom? Tá. Agora eu entendi. E Roseli Eu é vou dupla da Vivian. Eu vou passar para você, Nadesha. Tá, porque eu vou. Tá. Tá bom, eu que fiz confusão também no começo. Agora eu entendi. Tá. Pronto. Então coloque no grupo no Telegram lá, todo mundo. Ai. É para colocar agora, né? Agora. Com a foto e o nome da minha gatinha. Isso? Foto, você pode fazer assim, por exemplo. Jussara, você vai fazer para Carol. Então você põe a foto e fala assim, Carol, essa é e o nome da sua gata. Ela sabe o nome da gata. Então, peraí. Quem quiser, quando falar o nome da gata, coloca lá ponto e já conta rápido, assim, numa linha, se ela tá bem ou o que tá acontecendo com ela. Ela tá bem.
Ah, ela tá ansiosa, tá estressada, ela tá vomitando, ela tem um problema, tem tal doença. Se quiser, coloca ali junto. Peraí. Ô, Ricardo, enquanto a gente coloca a foto, posso contar uma coisa que aconteceu semana passada? Com certeza. Que foi super legal? Foi uma comunicação, mas assim, sem ser a comunicação mesmo, né? Eu sempre dou comida para os passarinhos aqui, né, no muro. E aí eu demorei para colocar. E eles estavam aqui me esperando. E aí eu falei, nossa, tá, eu já vou. Eu falei, desculpa, demorei hoje, mas eu já vou colocar. Calma aí, Aí, Carol. Calma aí. tá. Não. Eu também dou isso para a rolinha, Carol. É, Desculpa. Barato, É que vem eu, bando. eu, deixa compro- eu eles deixo uma gostam, jarra né? de água aqui, que eu encho, para ficar mais fácil de não ficar pegando do bebedor, né? Eu deixo ela cheia. E tava sem tampa, e aí o Linus estava indo lá beber. Direto da jarra, beber. Chique ele, Ah, vai não? ter rabadora beber no copo também. Ah, Eu pois é, tenho nem 2 sei. copos aqui nas mesas, É. só para elas Pois é, gostam eu mais acho que a gente já dessa bebeu, água aqui do chão. já bebemos água lambida por gato várias vezes, a gente nem sabe. Ah, qual que é a Mas com diferença? pata Lambe a também, né? cara? Põe pato e lambe a pata. Né? Eu, pelo Sabe essa menos, lambe minha cara, minha boca aqui, não faz diferença nenhuma se beber relação? água e eu beber Tá assistindo um filme, põe o copo no chão com água, a gente nem sabe o que aconteceu com aquele copo. É, Fala, Carol. Pode, sabe? Ah, Já coloquei minhas é. dores aqui no tá. grupo. Compartilha, Então, Carol. Ricardo, aí Acho que eu consegui colocar. ele olhou para mim ali e fez pir, pir, pir. Aí eu falei, desculpa, demorei para pôr hoje, né? Fui lá, peguei a ração, coloquei no muro. Aí eu falei, espera aí. Ele ficou sentadinho assim, sabe, abaixadinho em cima do muro. Eu fui, enchi o potinho, voltei, coloquei o potinho, ele desceu, era um pouco mais para cima, ele desceu, fez pipi, abriu a asa assim e foi comer. Que legal. Até o Lucas desacreditou. Eu não acredito que ele te agradeceu. Foi nítido. Ele falou assim: eu que não comunico, eu percebi isso. Eu falei: você tá vendo que, puta, que coisa linda, né? A gente começa a prestar atenção em tudo, né? Depois do curso, assim, além da comunicação, que a gente sempre espera a resposta, mas tem esse tipo de comunicação também, né? Que é lindo, né? A gente começa a prestar mais atenção. E ele Sim. foi nítido, obrigada, sabe? E abriu assim a asinha. Foi muito legal mesmo. Que eu dou a ração para ele não é meu, é de uma vizinha. E a hora que, porque ele é danado, ele vem pedir. Mas a hora que eu vou pôr a ração, ele já bate na minha mão, assim, da cabeçada, agradecendo a ração. Ai, eu morro com isso. Que legal. É muito especial, né? Só quem convive sabe. Vamos lá? Vamos fazer? Então, quem está Ok. assistindo a gravação, se nesse momento quiser fazer, faz num de casa, dá uma pausa e pergunta no grupo quem quer receber, quer colocar um cachorro, um gato para receber, ou outro animal, ou de amigo. E eu não vou colocar música, tá? Porque depois, quando eu jogo no YouTube, ele tira o vídeo do ar se eu colocar música. Então, quem quiser deixar sem som e colocar música em casa, pode colocar. Que música? Música tranquila,
Tem várias músicas de mantras tranquilos. Ou você pode colocar no serviço de streaming de Spotify, Apple Music, Deezer, ou no YouTube, coloca o Reiki Music ou música Reiki, vai aparecer um monte. Um monte. E eu tenho minhas preferidas, vocês vão começar a ter os preferidos também, para fazer o Reiki. Eu percebo que no Reiki, de frente da comunicação, o Reiki, a música conduz a gente, né? Ela vai ajudando a gente a conduzir. Na comunicação, é melhor nossa mente estar focada ali, não se dispersar com a música, é diferente. Mas com o Reiki, a música funciona muito bem. O incenso, a música, funciona muito bem. O que vocês vão fazer dessa vez? Que prática que vocês vão fazer? Vocês não vão pensar em posição nenhuma, vocês não vão pensar em chakras, vocês não vão pensar em ficar fazendo reiki, inclusive. Vocês vão se conectar, o Gachô, o Reiji-Ho, vão colocar a intenção, que é o reiki para aquele ser, vão fazer os símbolos, lembrando que o reiki à distância precisa do Honsha Shunen, tá? Então, você vai fazer o Honsha Shunen, esse reiki eu chokurei, e o que vocês vão fazer? Vocês vão sentir, então, vocês estão conectados com o reiki, e vão começar a perceber o reiki enchendo vocês. Nadija, essa é uma ótima... Cadê a Nadija? Aqui. É uma ótima prática para você nesse momento, inclusive. Tem o chocorei, tem problema? Eu não sei se eu não vou conseguir fazer a distância. Experimenta. Adapta a técnica através Tá. do que você vai fazer da comunicação. Se conecta com a fonte, pede para ir para o outro. Vamos adaptar. Tá bom? Tá. Não é a forma que a gente ensina porque a gente está adaptando, assim, é meio que não é bem o reiki que você vai fazer, mas você vai fazer através disso. Então usa o chokurei. Nadesha, você já fez reiki numa comunicação? Já. Então, Mais a ou mesma menos, coisa pode fazer. Tá. tá bom? Só Tá que bom. não coloca muito foco na comunicação, coloca mais No rei. Tá. Então, ó, vocês vão primeiro deixar, quando vocês conectar o reiki, começar a preencher vocês como se fosse um copo enchendo. Tá preenchendo vocês e vocês não vão enviar reiki. Vocês vão deixar transbordar da mão de vocês o reiki para o outro. É isso que vocês vão fazer. Essa é uma forma muito sutil de fazer, muito boa para aquele animal não humano que tem muito medo, principalmente se ele passou por maus tratos por humanos, tem medo de humanos. Porque você não está colocando a sua vontade, porque quando eu coloco a minha vontade, ele percebe essa minha vontade. Se for um ser que tem trauma de humanos, pode ser que ele se feche por conta disso. Então você não está projetando sua vontade de fazer nada, você só está deixando transbordar para ele. Você já colocou a intenção no começo que você quer que o reiki haja para o bem maior dele, ponto. Então você só vai deixar isso transbordar para ele. Tá? O reiki está preenchendo você e transbordando pelas suas mãos. É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? A gente vai fazer 15 minutos, mas quem terminar antes, vem aqui no chat, escreve, no bate-papo, escreve terminei. E aí a gente espera todo mundo, espera dar os 15 minutos, ou quando todo mundo terminar, a gente termina antes. Tudo bem? Só uma perguntinha. Aí agora a gente continua aqui. Você falou que ia para uma outra sala, a gente vai Depois. agora? Depois. Vamos Tá. fazer o reiki, aí eu vou Ok. avisar todo mundo quando der os 15 minutos, e quem está assistindo a gravação para quando falar que deu, e aí vai para a Tá. salinha para vocês compartilharem. Tá Tá. bom. Tá? Eu vou deixar meu Ok. áudio desligado, deixem também. Eu não vou dar pausa dessa vez, porque quem for fazer em casa pode aproveitar o tempo do vídeo rolando, né? E vamos fazer então? Então, a primeira coisa que a gente faz é... Vamos fechar os olhos. Vamos centrar. Presta atenção na respiração. O gachô, que significa mãos unidas no peito. Ureji-ho. Ureji-ho é trazer as mãos aqui na altura da testa, no chakra frontal.
colocar a intenção que você pode falar, eu estou conectada ao Rei, à energia universal, à fonte, ou só um canal de Reiki. E esse Reiki age para o bem maior e aí em quem você vai fazer o Reiki. Imagina ele na sua frente ou você lá onde ele fica, na casa dele. Traça os símbolos. Se você tem todos os níveis de Reiki, traça todos os níveis de Reiki. A partir da Kumyo, Concha do Shunei, Reiki, Chokurei. Se for outro sistema de Reiki, traça os símbolos desse sistema. E deixa o Reiki agora preencher você. Entrando pelo topo da cabeça, no chakra coronário. Preenchendo. E aí você vai deixar só transbordar pelas suas mãos para ele. Sem pensar em posição, sem pensar o que tem que acontecer. Só entrega para ele o Reiki. Eu vou tirar meu áudio e meu vídeo. E tá contando 15 minutos.
Pessoal, quem não terminou, vamos encerrando, agradecendo. Viva, Verônica, Nadeja, voltando. Foi tudo bem? Ótimo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as salas, as mini salas, para vocês compartilharem como é que foi, tá? Eu vou dar 10 minutos, mas talvez vocês não precisem de tudo isso. Então, terminou, é só você clicar em sair da sala, não sair da reunião, que aí vai sair do Zoom, tá? É só voltar pro link, caso aconteça. Mas vamos... Ô, Linus, a gente precisa de 3 salas. Liliane vai acabar ficando de fora. Na primeira sala vai ser a Vivian e a Roseli. Na segunda sala vai ser a Jussara e a Carol. E na terceira, Nadija e Verônica. Tá, Prontinho? mas eu deixei a minha gatinha para Roseli, ela vai falar comigo também? Aí depois ela fala para você. Ela pode Tá. colocar, ela pode falar aqui ou ela fala no grupo. Tá bom? Tá ótimo, tá bom. Tá bom, então vai abrir uma salinha, vai aparecer um aviso para você clicar, e aí você vai estar só com a sua dupla para compartilhar, tá bom? Compartilha e a outra pessoa compartilha. Eu vou dar então 10 minutos. 1, 2, 3 e já. Aqui eu vou dar pausa. Já foi o suficiente, né? Vocês precisam de mais tempo? Aí eu- Deu? Precisava de mais uns 5 minutos? Tá bom. Que a Carol Eu comentou. ficaria aqui mais uma meia hora conversando. É Pelo que a menos. pessoa que fala pouco, né, gente? Então a conversa vai embora. Nossa, mas Mas, ô, foi Jussara, me muito bacana. manda mensagem. A gente conversa, me manda mensagem lá no Telegram, aí a gente continua a conversar. Não, foi ótimo, bom demais. Ah, O tempo foi curto foi bom mesmo, mesmo. tá? Foi. Quem quer compartilhar alguma coisa? Como é que foi? Como é que foi fazer o reiki desse jeito? Posso falar, Ricardo? Porque assim a Nadeja já fica sabendo. Foi a primeira vez que eu fiz. Tá. Então, eu nunca tinha Primeira vez que você enviado. fez o reiki ou primeira vez que você fez dessa forma? Primeira vez que eu fiz dessa forma. Eu só tinha praticado o reiki aqui com as minhas filhas, as minhas cobaias. Não os gatinhos, as filhas humanas. Mas foi muito legal, porque eu senti muito a energia, a mão esquentou muito, e eu senti a energia fluindo pela mão. Então, assim, quando eu fiz com as minhas filhas, a mão esquenta também, mas eu não senti a energia fluir como eu senti dessa vez. Mas foi só isso com a Média, assim, foi um sentimento gostoso e eu senti a energia indo. Que bom, ela tá aqui quietinha. Que ótimo, que ótimo. Foi isso. Eu não fiquei muito tempo também, eu fiquei uns 5 minutos, um pouquinho mais. Tá, que bom. O reiki animal é uma das práticas que eu mais uso, Roseli, com a comunicação, né? O reiki, tem o Theta Healing, o floral, eu gosto bastante. Tenho as dicas que a Cati Drisner e a Luísa Cervenka dão no curso de Saúde Integrativa Animal sobre comportamento, o que fazer, o que não fazer, é muito bom também para comunicação, porque a gente se comunica e a gente consegue orientar o tutor que não fazer o que não fazer de acordo com as dicas que ela deu no Saúde Integrativa Animal. E a parte integrativa, o Reiki, ele encaixa muito bem, né? Inclusive, vocês que estão também fazendo a comunicação, vocês vão ver que vai começar a chegar gente só do Reiki, que não fez comunicação, né? A gente abriu as inscrições só para o Reiki Animal.
Mas ele dá super certo também, porque você vai se comunicar, é falar, não, então peraí, deixa eu fazer o reiki já agora, assim, né? Não no final da comunicação, como a gente faz com a gente. Então vai ser muito bom. E talvez até A gente começar pode pelo fazer reiki, né, mesmo. para fazer a comunicação, né? Você sabe que às vezes, em alguma comunicação, eu senti que tinha alguma coisa, mas o cachorro gato, o outro irmão, não estava trazendo, né? Porque ou ele não lembra, porque aquilo é traumático, ou ele não quer acessar aquilo de novo, né? É desconfortável você falar de um assunto que dói. E eu fiz reiki, e quando eu terminei o reiki, eu vi ele muito bem. E eu falei, quer falar sobre aquilo agora? E aí ele falou, porque o reiki ajudou. É. Muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu posso falar? Pode falar, Jussara. Eu só vou pegar o carregador do meu celular que está aqui do lado, mas pode falar. Tá. Então, como eu falei, estou, né, começando esse processo da comunicação, tentando, batalhando, né, nela. O reiki eu já fazia com humanos, e a única percepção que eu tinha, e por enquanto é a que eu continuo tendo, é exatamente o que você acabou de falar, essa questão do calor, da energia fluir. É sempre isso que eu percebia, né? Passando, às vezes, de uma posição para outra, a gente sente uma fria, outra quente, dali você percebe coisas. Igual hoje eu estava fazendo com o Giló, então fiquei aplicando, senti fluir, achei até interessante que parecia que ela ia em direção ao celular, né? Essa energia passou pelo celular, está aqui na minha frente. E depois começou a ficar quente demais. Quando fica muito quente, eu entendo, né, que é para terminar, porque já está bastante energia. Aí encerrei, foi a hora que eu coloquei para terminar. Mas espero, né, com a prática, assim, começar a ter mais percepções, eu conseguir, né, na sequência, fazer a comunicação, que é o que eu tenho pensado atualmente, que o reiki pode ser essa ponte mesmo, né? Eu fico tentando achar uma estratégia melhor para mim das duas coisas, no sentido assim. E talvez seja um caminho interessante, né, de fluir dali, dar uma sequência, mas por enquanto é o que eu ainda percebo, é igual o reiki com humanos, né, esse quente-frio, é esse calor, é sentir fluir, é ter só essas sensações, e hoje foi isso, chegou um momento que esquentou muito, aí eu encerrei. E o retorno da Carolina foi maravilhoso, do que ela percebeu do atendimento da minha gatinha. Que legal. O que que eu faria, Jussara? Eu ficaria até experimentaria, ficar até o final. Começou a esquentar demais, fica até ver se diminui a sensação, porque às vezes esquenta demais é porque tá indo mais reiki. Uhum. Eu ficaria até ver se essa sensação diminui. Às vezes Se uma ela posição passa, né? eu fico 10, 15 minutos até diminuir, porque normalmente quanto mais quente, mais energia tá precisando naquele local. Mas é assim, eu digo que foi bem no final, quase que no Uhum, time mesmo que você deu, eu uhum, coloquei assim, terminei, estava muito quente. uhum. Mesmo assim, eu deveria continuar mais um tempo, isso que você está É dizendo. que aqui eu chamei, né? Mas se não tivesse chamado, eu ficaria até ver Sim, ficaria. que momento que encerraria. Ô, Aqui eu fiz o Ricardo, quê? 15 minutos, mas é muito comum eu fazer reiki e ficar 30 minutos, fácil. Sim, sim, Mais fácil. tá. Tá bom? Ricardo, Eu. eu tive a sensação que depois de um tempo deu uma esfriada a mão. E aí eu falei, acho que Foi deu. encerrando. Aí eu parei. Uhum. Normal. Começou a Pode esfriar, começou a acontecer. diminuir. Geralmente é o sinal que está parando. Eu Legal, obrigada. quero falar uma coisa, que na minha percepção, eu acho que sempre é como que o tutor percebe mais mudança do que a gente, mesmo fazendo reiki na sessão, que as sensações que a gente tem, pelo menos na minha experiência, a gente faz a sessão, percebe muita coisa, mas quando passa para o tutor ou o tutor dá uma devolução, ele percebe muito mais
mudanças no animal do que a gente percebeu, não é? Isso é uma Assim coisa tem que... acontecido. Eu tenho passado por uns gatinhos aqui, à distância. Eu não conheço a moça, né? Ela me contactou para fazer uma comunicação com um, logo com o outro, na casa. É engraçado, porque um é branco e o outro é preto. E logo pediu para fazer reiki, eles estão com um problema nos rins e no fígado. E eu já fiz 3 sessões, sim, com cada um. A gatinha já está muito melhor, mas ela sempre está percebendo muita mudança nela. E quando eu faço com a ajuda de uma imagem assim de gato, uma silhueta assim, e coloco as pedras assim de cada chakra e faço a distância, mando a foto para ela e ela sempre dá uma devolução muito positiva do momento que eu fiz e logo também como vão mudando. E é muito mais do que eu percebo durante a sessão. Sempre é mais. Eu acho que é legal isso que a Verônica falou. Quando vocês fizerem reiki para outra, a dupla no grupo, então vamos supor, Verônica fez para o Linus. E aí eu percebi que o Linus ficou mais tranquilo, é legal dar esse feedback. Pego lá o depoimento da Verônica e para ficar mais fácil, responde aquele depoimento. Né? Vai lá e responde e fala, Verônica, ele realmente ficou melhor. É legal a gente saber esse feedback, porque senão a gente faz, eu senti, mas eu não sei qual resposta prática teve isso. Então é importante a gente ter esse feedback. Ele melhorou, tô correndo aqui, mas só para te avisar que ele tá muito melhor. Parei com calma, falei, olha, ele tava assim, agora ele ficou assim. Mas eu acho que fica mais fácil a gente ir lá no depoimento, por exemplo, da Verônica, e responder para ela saber que que eu tô falando daquilo. Porque às vezes se perde, né? A gente fez e ficou lá para trás. Então é legal dar essa devolutiva, assim, para a pessoa se melhorou ou continuou igual. Tá bom? Tá. Muito bem. Mas alguém quer falar? Tá bem. Vamos tirar um print aqui para colocar no grupo. Opa, calma aí. 1, 2, 3 e... Deixa eu só fazer um recorte aqui. Não foi, é isso? Foi sim. Só estou diminuindo aqui para já colocar para não passar. Amanhã, 7h30, vai ser com a comunicação turma iniciante, né? Quem está no avançado pode participar do iniciante também. Coloque suas dúvidas. Quem tiver, não for poder participar amanhã ao vivo, coloca as dúvidas ainda hoje até horário comercial, porque a Kate, ela vai pegar no final do dia, do horário comercial dela. Se pegar de noite, talvez a gente não consiga ver. Se colocar de noite, que mais? Esse fim de semana tem imersão, conexão animal, aquela imersão de autoconhecimento, né? Através da conexão com os animais. Carol vai dar uma palestra também. E lembrando que vocês têm 30% de desconto, né? Então vai sair o valor menor. Tem o código lá que eu coloquei para vocês. Se precisar, é só lembrar, falar qual que é o código mesmo, qual que é o link, e a gente passa, tá bom? Vai ser sexta-noite, sábado e domingo com vários convidados. Muito bem. Qualquer dúvida, coloque lá no grupo, tá bom? Ótimo. Gente, foi ótimo, Muito adorei. bom. Que bom. Também. Participar mais agora direito. Sim, venha. Liliane, qualquer coisa coloca lá, tá bom? No grupo. Depois você pode assistir com calma essa gravação, vai ficar entre hoje e amanhã disponível, aí você pode fazer essa prática sozinha ou guiando, né? Chega até esse finalzinho aqui, dá play e vai fazendo junto, tá? Um abraço para vocês. Tchau, Obrigada. gente. Gente, Alô, tchau. Tchau. até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.